Na hora de calcular os fios no macramê, você já ouviu alguém falar é só multiplicar por 4 que dá certo? Eu ouvia falar muito nisso no começo, mas será se dá certo mesmo? Hoje eu vou te mostrar por que essa conta não funciona sempre e o que você precisa observar de verdade para calcular seus fios com confiança. Esse é o segundo episódio da série Conta Comigo, uma série para te ajudar a entender de vez o cálculo de fios antes de começar uma peça. Muita gente tenta simplificar o cálculo de fios com um número fixo. Por exemplo, pega o 4 e multiplica pela altura da sua peça. Ou então, o nó duplo gasta um tanto X. As pessoas fazem isso porque acaba sendo um caminho mais fácil, mais rápido. Mas no fundo, isso é meio que só um chute. No macramê, o que vai definir o consumo, o gasto, o comprimento de fio que você vai cortar é o caminho que esse fio vai fazer na sua peça. Olha aqui um exemplo. Essa daqui é uma sequência de 3 nós duplos que eu fiz utilizando fios de 30 centímetros. E todas essas outras tramas também são feitas utilizando somente nó duplo e eu também usei fios de 30 centímetros. Apesar de ter utilizado o mesmo nó, o mesmo tipo de fio e o mesmo comprimento inicial, olha como as pontinhas terminaram aqui de formas diferentes. Em algumas tramas eu consegui utilizar bem todas as pontas, em outras tramas eu tive sobras bem grandes aqui de algumas pontas e em outras eu quase não consegui finalizar a última fileira porque a ponta já foi ficando super curtinha. Mas além de olhar quanto que sobrou ou quase faltou ali no finalzinho dos nós, repara como as pontas terminam com comprimentos diferentes. Isso é o mais importante para a gente entender ali o cálculo de fios. E para você conseguir visualizar melhor por que utilizando o mesmo nó e o mesmo fio, as pontinhas vão terminando com comprimentos diversos, vou explicar aqui para você como que esse nó, o nó duplo, ele funciona. O nó duplo, ele é feito de 4 pontas. Então, eu peguei aqui 4 fios com 30 centímetros cada um, só para seguir ali o mesmo tamanho que eu já estava utilizando nessas outras amostras e separei aqui 2 fios de cada cor para vocês conseguirem enxergar melhor os 2 papéis diferentes que a gente tem nesse nó. Quando eu vou produzindo aqui o nó duplo, eu estou sempre movimentando as pontas do canto. Elas vão fazendo como se fosse um abraço ali ao redor das 2 pontas centrais. Então, em nenhum momento, na hora de atar esse nó, eu estou mexendo com essas 2 pontas do centro. As pontas atuantes, que eu chamo ali de fios ativos ou fios de amarração, são as 2 pontas aqui do canto, essas 2 pontas amarelas. São elas que produzem aqui o nó, enquanto que as 2 pontas azuis, elas ficam paradas. São os fios passivos ou os fios de preenchimento. Enquanto que essas 2 pontinhas aqui que eu estou movimentando, elas foram encurtando, essas 2 pontas aqui do meio, elas continuaram com o mesmo tamanho inicial porque eu não movimentei elas em nenhum momento. Então, quando você estiver criando uma tira aqui de nós duplos, você só precisa aumentar o comprimento desses fios aqui da ponta que a gente utiliza para produzir os nós. Esses 2 fios que passam por dentro, basta com que ele seja ali da altura que você quer para essa coluna aqui de nós. Isso é o básico para a gente começar a otimizar o gasto de fio. Agora, nessa outra amostra, eu já não tive essa diferença aqui entre as sobras das pontas. Eu consegui otimizar bastante o gasto de fio e as pontinhas terminaram de forma igual. Aqui o que aconteceu é que entre um nó e outro há uma inversão do caminho dos fios. Então a gente vai alternando o papel desses fios de cores diferentes. Quando eu produzo o primeiro nó, eu pego, jogo as 2 pontinhas que eu utilizei para o centro e as 2 pontinhas do centro vêm para o canto. E aí eu faço o próximo nó utilizando as pontinhas que eu não utilizei no primeiro. E aí eu vou alternando esse gasto de fio. E apesar de continuar sendo uma coluna de nós duplos, ao mudar aqui o caminho dos fios, eu já mudo o gasto e vou tendo sobras menores porque eu utilizo todos os fios, alternando o uso deles aqui em cada nó. E aí no finalzinho eu tenho pontas aqui com o mesmo comprimento, desde que eu produza a mesma quantidade de nós com cada grupo de fio. Agora, o que é que acontece quando a gente vai produzir uma peça aqui cheia de nós duplos, ao invés de criar apenas uma coluna de nós?
Quando a gente vai produzindo as fileiras ali da peça para crescer ela na altura e vai unindo um nozinho com o outro, a gente também vai alternando o uso dos fios. Isso porque quando a gente vai para a próxima fileira aqui de nó duplo, a gente pega sempre 2 fios de um nó duplo e 2 fios do outro. E a gente acaba amarrando, ó, o próximo nozinho aqui da fileira de baixo com os fios que passaram no centro do nozinho da fileira de cima. E quando eu vou para a próxima fileira, eu volto a alternar de novo, porque eu vou pegar aqui 2 fios de um nó, 2 fios do outro, e os fios que eu vou pegar para amarrar o nó vão ser novamente os mesmos fios que eu utilizei para amarrar o nozinho ali da primeira fileira. Dessa forma, eu vou alternando o gasto aqui dos fios. Por isso que quando a gente produz uma peça de nó duplo alternado, a gente não tem uma diferença tão grande ali das pontas no finalzinho da peça, já que essa mudança aqui no uso dos fios acaba acontecendo de forma natural. Essa é a trama tradicional do nó duplo que a gente utiliza na maioria das peças, mas a gente consegue também fazer essa inversão aqui e criar um desenho diferente. E quando a gente faz isso, mudando os fios de posição a cada fileira, a gente acaba utilizando sempre os mesmos fios para atar o nó. E aí acontece parecido com quando a gente faz aquela coluna de nós duplos. A gente deixa alguns fios sem uso e eles terminam bem maiores. Olha só como a gente consome muito mais essas pontinhas aqui, ó, que saíram desse lado do nó duplo. Isso porque essa pontinha fez esse nó, fez esse e fez esse. Enquanto que o fio que passa aqui por dentro, ele passou por dentro do primeiro, passou por dentro do segundo, por dentro do terceiro e terminou aqui reto. Então, eu tenho uma pontinha bem maior que não foi utilizada para amarrar um nó aqui no decorrer da trama. Olha a diferença do comprimento das pontinhas dessa trama que eu fui invertendo ali a posição dos fios e nessa daqui que eu segui da forma tradicional. E fora essas tramas que eu mostrei para vocês, tem uma infinidade de outras que a gente consegue criar só utilizando o mesmo nó, porém percorrendo um caminho diferente que vai dar um gasto diferente. Só isso já explica por que aquela fórmula de multiplicar por 4 não dá certo. Não é só a altura da peça que importa e não é só o tipo de nó que a gente está utilizando. Com o mesmo nó, a gente pode ter consumos diferentes de fio e eu escolhi aqui o nó duplo para exemplificar para vocês, mas o mesmo vale para outros tipos de nó também. Fora o caminho do fio, tem mais um fator fundamental, que é a espessura e o tipo de fio utilizado. Um cordão de algodão de 3 milímetros tem um gasto completamente diferente do que um cordão de algodão de 5 milímetros. Um cordão de algodão de 5 milímetros também tem um gasto completamente diferente do que um fio náutico de 5 milímetros. Essa diferença ela deve ser levada em consideração principalmente se você for produzir uma peça de mesmo tamanho, só que com materiais completamente diferentes. Isso responde porque que naquela vez que você foi seguir um tutorial com um outro fio, a medida que aquela pessoa utilizou não deu certo. Esse é o nó duplo feito com cordão de algodão de 4 milímetros e esse daqui é o mesmo nó feito com cordão de algodão de 5 milímetros. O gasto por nó, ele muda quando a gente altera o material, só que o preenchimento da peça, ele muda também. Por isso que quando você altera o fio, você precisa pensar em como que essa troca vai afetar a proporção final ali da sua peça. Só que aqui vai uma dica. Apesar do gasto por nó ser diferente quando a gente muda a espessura do fio, ainda assim a gente pode utilizar o mesmo comprimento de fio e chegar numa peça de mesmo tamanho fazendo somente algumas alterações. Eu já gravei um vídeo sobre como fazer essa adaptação, vou deixar o link dele na descrição para vocês. Mas resumindo, o nó com o fio mais grosso, ele vai gastar mais por nó, porém ele preenche mais espaço. Isso significa que quando você for produzir uma peça utilizando um fio mais grosso, você vai ter que repetir esse nó em uma quantidade menor para chegar no mesmo tamanho da peça se feita com um fio mais fino. E aí, como você vai estar produzindo uma quantidade de nós menor, isso já vai reduzir no gasto total. E aí, se para chegar numa peça de 5 centímetros, utilizando um fio mais fino, aqui de 4 milímetros, eu preciso repetir o nó 4 vezes, quando eu for produzir a peça com essa mesma altura de 5 centímetros, ao utilizar o cordão mais grosso, aqui de 5 milímetros, eu vou precisar repetir somente 3 nós. E no final das contas, o gasto de fio também vai ser bem parecido.
Essas duas amostras eu utilizei aqui fios de 30 centímetros e olha o tanto que sobrou de cada uma para eu chegar nessa altura de 5 centímetros. Aliás, esse tipo de comparação entre o tamanho dos nós em fios de diferentes espessuras é exatamente o que eu fiquei testando por anos para criar o meu quadro criativo. Ele tem versões com os nós em tamanho real e uma grade onde eu consigo montar o desenho da peça. Aí é só encaixar uma amostra do seu nó duplo e ver com qual espessura ele se parece. Tem até uma tabela de conversão que mostra quantos nós você precisaria fazer para manter o tamanho da peça se você for utilizar um outro fio. Entender essa relação de escala dentro do macramê é muito importante para te dar mais liberdade na hora de adaptar as peças para um outro material. E aí, na sua casa, você já pode começar a usar esse princípio. Pega fios de diferentes espessuras, faz uma amostra de um nó duplo, mede e começa a comparar. Vai anotando, pega um caderninho só para isso, anota, aqui eu utilizei o fio cordão de algodão de 5 milímetros da marca tal. Fiz o nó duplo, anota a altura do nó duplo, largura do nó duplo e o quanto que você gastou para produzir aquele nó. Vai montando aí o seu repertório de cálculo de experimentação e isso já vai te dar uma noção muito mais realista de como cada fio preenche o espaço ali dentro da sua peça. Então, no final das contas, a pergunta certa não é qual nó consome mais, mas sim como que os fios com aqueles nós, com esse material e naquela proporção se comportam na peça que você quer fazer. É por isso que eu ensino a observar o caminho dos fios, a altura útil da peça e a pensar no cálculo como parte do processo criativo. Não tem fórmula mágica, mas tem lógica, tem método e tem prática. E eu te garanto que depois que você abrir a cabeça para enxergar um macramê dessa forma, o cálculo de fios ele vai se tornar algo muito mais natural, muito mais rápido e principalmente muito mais certeiro. No próximo episódio, eu vou te ensinar a observar a altura útil da peça, aquele espaço onde o fio é consumido e onde ele só passa reto. Mas mais do que isso, você vai entender onde provavelmente você está desperdiçando muito material. Se esse vídeo te ajudou a pensar diferente, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal e me conta aqui nos comentários qual nó e qual fio você mais utiliza nas suas peças. Te espero no terceiro episódio e bora contar comigo!